Boa tarde, meu nome é Alessandro, sou aluno da Uninter do curso de História. Hoje iremos dar prosseguimento ao nosso estágio, com diferentes contextos. Bom, a história ela pode ser ensinada em diferentes contextos. Trouxe o exemplo que é a instrução militar. Bom, nossa instrução de hoje vai ser sobre os símbolos nacionais. Nisso, ela é ensinada para os recrutas do efetivo variável, no curso de formação do soldado, mais precisamente no período básico. Então, os símbolos nacionais eles têm muito a ver com a história do Brasil, pois eles representam a nossa nação e são parte da nossa história. Vamos lá. Bom, o nosso assunto é símbolos nacionais e nós vamos conhecer eles e suas importâncias. Teremos aqui os nossos objetivos: conhecer os símbolos nacionais, a bandeira nacional, o brasão nacional, o selo nacional e o hino nacional. Para isso, será dada uma breve introdução. Logo após teremos um desenvolvimento, onde abordaremos a formação nacional, os símbolos, seus significados e, no fim, uma conclusão, com tirada de dúvidas e alguns debates. Formação da nacionalidade brasileira. Bom, nós somos um país colonizado pelos portugueses e o Brasil, ele é o único país na América, não somente na América do Sul, mas na América como um todo, o único que fala a língua portuguesa, o único, devido à nossa colonização ser feita por Portugal. É um país de multicultura, onde sofreu várias influências de vários povos e é um país muito rico, né, nessa requisito de cultura. Então, tudo isso faz parte da nossa formação nacional. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia aí, o nosso território brasileiro atual. Temos aí cerca de 7.367 quilômetros só na área litoral, ou seja, é muito território e nosso país ele tem dimensões continentais. E só de fronteira terrestre ele chega a ter 15.000 quilômetros, 719 só de quilometragem na fronteira. Então, realmente é um país de dimensões continentais. Então, para vocês verem aí, esse aí é o nosso território brasileiro. Bom, o que são os símbolos nacionais? Os símbolos nacionais, eles são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico. Então, todos eles têm sua importância histórica, criadas para transmitir o sentimento de união. Mostra a soberania do nosso país e foram criados na Lei de 5.700 de 1º de setembro de 1971. Além de estabelecer os símbolos nacionais, a lei também cria e faz determinações sobre como devem ser utilizados, em que ocasiões também devem ser utilizados esses símbolos nacionais. Bom, nosso primeiro símbolo nacional, eu acredito que todos vocês já têm conhecimento, é a bandeira nacional. A bandeira foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. É o resultado de uma adaptação na tradicional bandeira do Império Brasileiro, onde o escudo
imperial, que ficava no centro da bandeira, foi substituído pelo círculo azul dentro do losango e por estrelas brancas e pela faixa branca com escritas Ordem e Progresso. Esse Ordem e Progresso ele tem origem do positivismo. E essas estrelas brancas aqui, elas representam os estados brasileiros. Então, essa bandeira aqui, ela é muito parecida com a bandeira do Brasil na época de Império. Por quê? Foi aproveitado ali praticamente a maioria da parte ali da bandeira. Só foi substituído realmente o símbolo imperial e substituído foi colocado aí o círculo azul. Vamos lá. Bom, temos o brasão nacional. O brasão nacional ele é utilizado muito aí em documentos oficiais e também muito utilizado em instituições de Estado. Até mesmo vocês provavelmente devem ter visto quando o presidente da República vai fazer algum pronunciamento ou até mesmo algum chefe de Estado, algum ministro vai fazer algum pronunciamento, sempre tem ali próximo a ele o símbolo do brasão nacional. O que seria esse brasão nacional? Ele é a representação da glória e da nobreza do Brasil. Foram criados na mesma data que a bandeira nacional. Como que ele é? No centro há um escudo circular sobre a estrela verde e amarela de 5 pontas. O Cruzeiro do Sul está ao centro, sobre a espada. Temos também a faixa, logo embaixo, escrita República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889. Ele é obrigatório no uso pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E também no governo estadual, federal e municipal. E também nos quartéis militares e policiais. E em todos os papéis oficiais de nível federal, entre eles temos publicações, convite e outros documentos. Então, ele é obrigatório para esses documentos aí. Vamos lá. Então, esse aqui é o brasão nacional, que a gente acabou de falar. Temos aqui uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Esse ramo aqui é um ramo de café. E esse outro ramo aqui, é o ramo do fumo, que eram a base da economia aí no Brasil imperial. Logo abaixo temos a escrita República Federativa do Brasil. E essa data histórica também, 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Bom, nosso próximo símbolo nacional é o selo. Selo nacional. Talvez nem todos vocês tenham visto o selo nacional, ou até tenham visto, mas não estejam lembrando. Ele pode aparecer de 2 formas. Ele pode aparecer em alguns documentos, em preto e branco, ou pode aparecer até mesmo colorido aqui, nas cores amarelo, verde, azul e branco. O selo nacional ele é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo. É usado também para autenticar certificados e diplomas emitidos por unidades de ensino reconhecidas. É constituído por uma esfera com as estrelas semelhante à bandeira do Brasil, apresentando a escrita República Federativa do Brasil, logo à sua extremidade.
Bom, ele é muito parecido com a bandeira do Brasil, né? O círculo, né? Provavelmente vocês, se não viram, irão ver em algum documento oficial, né? Até mesmo algum certificado de diploma. Vamos lá. Por último, temos aí o nosso hino nacional. Bom, o hino nacional, acredito que vocês já conhecem, já ouviram aí. Bom, o hino nacional, ele também é um símbolo da nossa nação. Ele foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada, né? A música é de Francisco Manuel da Silva e tornou-se oficial no dia 1º de setembro de 1971, através daquela lei que a gente havia abordado no começo da nossa instrução, né? A Lei 5.700. Existem várias regras aí que devem ser utilizadas e como deve ser utilizado o hino nacional, né? O hasteamento da bandeira, em competições, em eventos oficiais, solenidades, eventos culturais e até mesmo nas escolas, que muitas escolas tocam o hino nacional. E nosso hino nacional, ele realmente traz ali um pedaço da nossa história. Ele relata fatos ocorridos durante nossa história aí do Brasil. Então ele faz parte da nossa identidade. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês verem o hino nacional. Então, onde que vocês vão encontrar o hino nacional? Você pode encontrar na internet, pode encontrar até mesmo ali, acostuma ter, né? O hino nacional na capa dos livros ali, na retaguarda do livro. E até mesmo em cadernos escolares. Geralmente, alguns cadernos vêm com o hino nacional impresso. E o nosso hino é muito bonito e é muito válido a gente parar um pouco e analisar a letra também. Vamos lá. Conclusão. Vamos lá. Estes símbolos são de extrema importância para a nossa nação, pois eles representam o Brasil, dentro e fora do nosso território. Logo, deve ser respeitado por todos os cidadãos brasileiros. Eles representam o nosso país. Então, nesse contexto que nós tivemos a nossa instrução aí, a nossa aula, essa é uma instrução mais para o soldado, né, que está no curso ali de formação, no período básico, que ele tem que ter esse conhecimento sobre os símbolos nacionais. Mas também, não só ele, é válido todos nós, cidadãos brasileiros, ter esse conhecimento também. Bom, além disso, é importante que a história seja de conhecimento de todos. A história tem que ser o conhecimento de todas as pessoas. E nesse contexto aqui, ela é trazida para o soldado de forma que ele conheça os símbolos nacionais. O que nós iríamos fazer agora? Agora, nós iríamos dar início aos nossos debates e também responder algumas perguntas que poderiam surgir no meio de nossa instrução. Então, seria dado um tempo para ser respondido às perguntas, né? E também seria dado um tempo para o debate, para massificar o conhecimento aí e ter também aquela troca de informação que é importante que todos tenham. Então, nisso, é muito importante que todos tenham um bom aproveitamento, porque nesse contexto que a gente trouxe, a instrução ela é dada num curso de formação. Então, para o recruta se formar um soldado no final do curso,
é necessário ele obter um grau de conhecimento. É necessário ele ter uma boa nota para ele se classificar e conseguir se formar, né, se formar em soldado. Então é muito importante todos participarem da instrução, todos responderem às suas dúvidas, tirarem as suas dúvidas e debaterem sobre o assunto também. É muito válido esse estágio que eu apresentei para vocês aqui, em diferentes contextos, porque a história ela não é ensinada somente dentro de uma sala de aula. A história ela é feita todos os dias e o conhecimento pode ser passado em diversas formas. No diferente contexto, a gente consegue perceber que a história ela é explicada e pode ser trazida em vários jeitos. Hoje, a gente colocou aqui a história em um contexto totalmente diferente de uma escola normal, que é num contexto militarizado, que é num curso de formação do soldado, onde os objetivos podem ser até parecidos, né? O aprendizado pode ser até parecido, a forma com que o instrutor parece com o professor também, porém, os objetivos de um aluno e de um recruta acabam sendo diferentes. Porém, o conhecimento que ambos irão levar é para a vida toda. O aluno ele vai levar o conhecimento da história para a vida toda, para poder aplicar os seus conhecimentos em diversas formas. O soldado também. O aluno ele precisa obter o conhecimento e logo após, quando for cobrado numa prova, numa avaliação, ele vai ter que responder e acertar para poder passar de ano, para obter o grau. O soldado também. Então temos diferenças e semelhanças referentes a um assunto que é ministrado para dois tipos de públicos, ministrado de maneiras diferentes, com contextos diferentes e com objetivos diferentes. Porém, o conhecimento é o mesmo. Um aluno vai ter um conhecimento muito parecido com o soldado tem. Então, é muito importante aí esse estágio em diferentes contextos. E foi também uma grande oportunidade que eu tive para aprendizado, onde eu pude entrar mais no universo aí, onde está sendo montado esse estágio, o contexto que ele foi elaborado, quais que são os objetivos do soldado, por que ele aprende isso, qual que é a importância disso. Então tudo isso foi de grande valia eu ter pesquisado e agregou muito valor aí ao nosso estágio aí. Então agora seria, como eu havia falado para vocês, seria dado tempo para os debates, onde todos poderiam, além disso, responder caso algumas perguntas que viessem surgir de alguns colegas, e também o instrutor estaria à disposição de seus recrutas para responder às dúvidas que surgissem aí no decorrer da instrução. Então eu quero agradecer a todos pela disponibilidade de ter assistido nossa aula, de ter assistido aí em diferentes contextos, ter entendido a história ensinada de uma maneira diferente, para um público diferente, num ambiente diferente, um conteúdo parecido. E eu quero agradecer a todos que tenham acompanhado os estágios ali, e muito obrigado. Estou à disposição de vocês, podem comentar no campo aí, tirar dúvidas.
estarei à disposição de vocês. Quero agradecer, muito obrigado.